Max Bill são essas três? Não, essas duas. Ah, essas duas. Tá. Temos uma escultura e já que não era 72. Acho que aqui é um bom lugar. Bom, conversando sobre a origem da ideia e do projeto da exposição Concretos Paralelos, que faz uma aproximação entre o movimento concretista e neoconcretista brasileiro. Espera só um minutinho, tá bom o som? Vou ter que parar um pouquinho. Aí depois Não, fica à vontade. o Alex pega. Então, conversando sobre a origem da ideia, na verdade, desse projeto de discussão que aproxima o movimento concretista e neoconcretista brasileiro do construtivismo britânico, foi na verdade, a primeira aproximação feita entre esses dois movimentos. E o que é interessante ter como ponto de partida para essa ideia, para essa exposição, é a importância que a obra do artista Max Bill, o artista suíço Max Bill, teve como um impulso para que esses movimentos começassem, tanto aqui no Brasil como na Inglaterra. O Brasil teve uma situação diferenciada em relação à Inglaterra no início da década de 50, pela questão da distância que o Brasil teve da Segunda Guerra Mundial. Eu acho que o Brasil ficou, de uma certa forma, preservado e protegido de todo o drama da Segunda Guerra. O resgate do projeto Bauhaus, que foi o que Max Bill promoveu logo depois da Segunda Guerra, foi um projeto que teve uma ressonância, uma repercussão mundial. A Bauhaus foi fechada durante a Segunda Guerra pelo nazismo e logo depois da Segunda Guerra foi criado um projeto para resgatar o projeto da Bauhaus e convidaram Max Bill e Albers para formarem uma escola na Alemanha, a escola de Ulm, que na verdade foi a escola que teve como projeto dar continuidade ao projeto iniciado no movimento da Bauhaus. Então, por conta disso, Max Bill foi chamado para ser o diretor dessa escola e ele promoveu esse projeto mundialmente. Como no Brasil foi organizada uma exposição em 1950, antes da primeira Bienal, uma exposição que foi realizada aqui no MASP, em São Paulo, a convite do Pietro Maria Bardi, foi realizada essa primeira exposição em 1950 e essa exposição foi a exposição que detonou o processo da formação do grupo Ruptura e do grupo Frente, que foram os grupos que começaram esse movimento construtivo no Brasil, né? Que na verdade assim, toda a ideia da arte geométrica abstrata foi de fazer um corte com a influência figurativa que começou na década de 20 aqui no Brasil, principalmente pelo movimento modernista, até final da década de 40, e a proposta do movimento concretista e neoconcretista, ou do grupo Ruptura e grupo Frente, foi de fazer um corte dessa influência figurativa, pictórica principalmente, e trabalhar uma estrutura construtiva, geométrica, usando materiais até então não usados pelos artistas. Então a ideia de sair da pintura figurativa e geométrica, até uma tendência à geometria, por influência também do cubismo, mas a ideia era de fazer um corte definitivo do suporte pictórico e também da linguagem figurativa para uma nova linguagem. Essa linguagem era a linguagem construtiva. Como Max Bill, além de ter tido essa exposição organizada aqui no MASP, ele participou da primeira Bienal Internacional, em 1951, e ganhou o primeiro prêmio na primeira Bienal. A repercussão que a obra do Max Bill teve no Brasil foi enorme. Então, o movimento começou com alguns artistas, formando o Grupo Ruptura e o Grupo Frente, dos artistas que vieram do Rio de Janeiro para São Paulo para visitar a exposição do Max Bill, com a importância que o Max Bill acabou alcançando por consequência dessa premiação na primeira Bienal. O Grupo Ruptura, que era pequeno, o Grupo Frente, aumentou e vários artistas aderiram a esse movimento. E aí o movimento passou a se chamar de concretista e neoconcretista, com alguns artistas, inclusive, como o caso do Willis e Barsotti, que também participaram dos dois movimentos. Quer dizer, teve uma certa combinação entre esses movimentos, uma cisão entre os artistas, uma disputa entre tendências e linguagens dentro dessa linguagem geométrica abstrata. De qualquer forma, é interessante colocar o Max Bill nessa exposição, porque ele é o artista-chave
ele é o pai de todos os artistas desse movimento concretista no Brasil. E o que aconteceu aqui no Brasil também aconteceu na Inglaterra. O Max Bill também teve contato com vários dos artistas ingleses que participaram desse movimento construtivo inglês, que começou, na verdade, com 4 artistas, formando principalmente esse grupo, que foram Kenneth Martin, Victor Passmore, Mary Martin e Anthony Gill. E eles justamente seguiram essa mesma ideia do movimento do Grupo Ruptura e do Grupo Frente, de fazer um corte da linguagem figurativa e passar a trabalhar exclusivamente com novos materiais, com construções, e também utilizando alguns dos conceitos que foram utilizados pelo Max Bill, também colocados na escola, tanto da Bauhaus como da Escola de Ulm, de usar a estrutura geométrica e a matemática como base para as composições. Então, muitos dos artistas ingleses usaram cálculos matemáticos, os sistemas, como eles chamavam, para criar as composições e as relações dos materiais, usando materiais que até então eram usados como acrílico, alumínio, aço polido, aço fosco, fórmica, saindo também do plano da pintura para o bi e tridimensional, relacionando o plano com o volume. Então era todo um questionamento que foi uma nova proposta e que nunca tinha sido, na verdade, aproximada do movimento britânico do movimento brasileiro. Então essa exposição faz um resgate desse movimento que começou no início da década de 50, teve uma grande produção, uma importância, principalmente na década de 50, da meados dos anos 60. Os artistas ingleses, britânicos, ficaram um pouco esquecidos mais recentemente, e o movimento concretista e neoconcretista brasileiro recentemente foi o que projetou o Brasil no cenário internacional como um movimento muito original, que teve suas particularidades em relação aos outros movimentos construtivos de artistas de outros países, mas eu acho que é um momento oportuno para fazer essa comparação, essa aproximação, que nós chamamos de concretos paralelos, na verdade, que são artistas que não tiveram um contato direto, mas que a obra tem uma afinidade, tem uma aproximação, e fazer essa aproximação das obras, assim, fazendo uma aproximação fora do tempo da produção, como nós estamos fazendo, mas é uma releitura desse momento, mostra como esse movimento ainda tem muito a nos ensinar e a influenciar os artistas que hoje continuam trabalhando com a linguagem construtiva, e que as formas, assim, a forma geométrica e abstrata, na verdade, ela é universal, e cabe ao artista tentar ser original usando as formas geométricas. Então esse é o grande desafio de todos os artistas até hoje, na verdade, isso é um contínuo. Então, a forma como os artistas que nós estamos apresentando aqui na galeria no Centro Brasileiro Britânico são obras que são pontuais. Alguns artistas, como por exemplo Bill Colbert, Mavinet, o brasileiro Almir Mavinet, Vollner. O Mavinet e o Vollner são dois artistas brasileiros que tiveram a chance e o privilégio de participar desse movimento da Escola de Ulm, foram alunos do Max Bill e do Albers na Escola de Ulm. Então eles são também artistas-chave para essa exposição, porque trouxeram muito dessa referência do Max Bill para esse movimento no Brasil. Então, nós temos também algumas obras do Dionísio Del Santo, um artista brasileiro que é um grande artista gráfico, Norman Dilworth, uma escultura do Kenneth Martin. O Kenneth Martin também é um artista fantástico, que fica muito claro na obra dele a importância do cálculo matemático e da série de Fibonacci, da seção áurea, como um dos fundamentos para as composições, e essa escritura que tem essa forma da espiral é a obra que deu origem a uma outra obra que está exposta lá no Centro Brasileiro Britânico. Um estudo dessa obra, né? E ela segue também a proporção da expansão dessa forma da espiral, seguindo a estrutura da seção áurea ou da série de Fibonacci, né? Que fica mais fácil até para entender. A espiral, como aquela obra do Kenneth Martin, é interessante olhar essa escultura do Max Bill, que também usa a espiral como forma. Então é interessante para poder
relacionar os trabalhos. Né? Olhando essa estrutura, que é uma estrutura de granito com essa forma circular, ela tem uma linha que faz o contorno em toda a obra, criando essa forma da espiral na mesma proporção que o Kenneth Martin desenvolveu. Então, algumas das obras dos outros artistas que são interessantes olhar, por exemplo, a Mary Martin, Howard, Antônio Manu, também a composição segue o mesmo cálculo, a matemática da progressão, do crescimento, seguindo a proporção alta. Temos obras do Fiaming, do Robert Adams, um escultor inglês que participou desse movimento. Essa é uma escultura do Luiz de Castro, Pluri Objeto. Sérgio Camargo, que é um artista brasileiro que teve uma presença importante em Londres, que participou de uma exposição, realizou uma exposição na Signals Gallery, que é uma galeria muito importante em Londres, que foi a galeria que deu espaço aos artistas brasileiros, por ter realizado a exposição do Sérgio Camargo, da Lígia Clark, e foram duas exposições muito importantes, tanto para o Sérgio Camargo como para a Lígia Clark, apesar de eles não... Isso foi em 1964. A exposição do Sérgio Camargo. Essa é a escultura do Norman Dilworth, que de uma certa forma também se aproxima a obra do Sérgio Camargo. Ela tem também esses cortes seguindo uma progressão e uma diminuição também baseadas nos systems, né, que eu chamava da seção áurea. Essa é uma composição da Lígia Clark, que é um conjunto de estudos de plano de superfície modulada, que foi, na verdade, um projeto para uma exposição que ela realizou em 1982. O Charroux, que é um dos artistas importantes do movimento concretista brasileiro, de São Paulo, né, do grupo Ruptura. Essa é uma escultura do Stephen Gilbert, que de alguma maneira também pode se aproximar da Lígia Clara, como a escultura do bicho, apesar de ela não ter uma forma, não ser interativa, não ser dinâmica, ela tem as formas orgânicas que de alguma forma remetem também à estrutura da Lígia Clark. Essa é uma escultura do Franz Weismann, da década de 50, ou estudo, né, na verdade, da década de 50. É uma escultura de uma série que o Weismann desenvolveu usando o fio, o arame, como elemento. Ele chamava das esculturas de fio no espaço. E também eram composições que ele desmembrava o quadrado, sempre a partir do quadrado ele ia desmembrando a estrutura ou criando uma composição com a ideia de dar a continuidade como se o desenho estivesse livre no espaço. Né? Então, essas são obras do Luiz de Castro. E do Ariel de Sica, os metais, aquele esquema do Ariel de Sica. Essa é uma obra interessante da Mary Martin, que é uma obra já da década de 60, quando ela passou a usar só o acrílico. Foi uma série que ela desenvolveu usando o acrílico, mas também a relação das formas, como elas estão compostas, também segue o cálculo da seção áurea, a forma da espiral, de como os planos, os retângulos e quadrados são relacionados criando uma espiral. Essa é uma obra do Maurício Nagueralina, da década de 50, também com a estrutura da espiral presente, né? E do Max Bill também, né? Como tem uma relação. Essas são obras do Anthony Hill, que são muito representativas e importantes porque justamente fazem essa relação do material do acrílico, do alumínio polido, do alumínio pintado e da rotação também como um elemento da composição, né, do corte da dobra, como elas também são próximas a uma escultura do Sassilotto, da mesma época, da década de 50, em que ele faz o uso da chapa do alumínio cortada e dobrada. Essa escultura é muito importante porque é a escultura que inspirou a Lígia Clark a criar uma escultura que tivesse a mobilidade a partir da dobra.
ela escreveu isso, a partir dessa escultura que ela teve inspiração para criar os bichos. Então, essa escultura também é importante para pontuar essas são obras da Mary Martin e essa do Anthony Hill. Então, também é interessante olhar como, nesse caso da Mary Martin, a rotação era um elemento muito usado nas composições da Mary Martin. Né? Ela, como alguns outros artistas também usaram isso, o Sassiloto, nas pinturas, usou a rotação do fio como elemento muito importante nas pinturas. Aquela obra do Weismann, Franz Weismann, também da série do Espaço, mas ainda relacionando bidimensional com tridimensional. Vai, tudo bem? Essa aqui é uma outra obra do Franz Weismann, da mesma época do filme Espaço, em que ele usa ainda o suporte do plano para destacar a escultura. Então, ela relaciona o bidimensional e tridimensional. E parte também da forma do quadrado e as variações do quadrado. Essa é uma obra do Victor Pasmo, que é um artista construtivo, e é uma obra muito importante porque o Victor Pasmo é um artista que veio ao Brasil e representou a Inglaterra, o Reino Unido, na Bienal de São Paulo em 1965. E essa obra participou dessa Bienal. Então, na verdade, ela volta ao Brasil nessa exposição. Acho que tá bom, senão eu vou falar tudo também, a gente fica na primeira Bienal. E a escultura foi recusada na primeira Bienal porque ele foi porque ele iria participar, era muito importante, mas a escultura não teve um acabamento primoroso, assim, ela tinha marcas de solda, marcas de acabamento, e aí o júri da Bienal recusou a escultura do Weismann, e aí ficou acabado. Então, essa série que ele desenvolveu chamada Filme Espaço, na verdade, visando o arame, ele queria que a escultura tivesse um acabamento perfeito. O trauma que ele passou por ter essa questão de ter uma obra recusada. Então, ele só conseguiu executar essa escultura do Filme Espaço com a continuidade que não aparece a emenda, assim, praticamente no final da vida dele. Foi uma série que ele fez, uma exposição que foi feita ele começou a produzir no final da década de 90 até 2000, 2001. E aí ele conseguiu reunir, fazer uma exposição só dessa série chamada Filme Espaço. Então essas obras são muito importantes, assim, porque são também da década de 50, foram realizadas tardiamente, mas são obras muito importantes na produção do Weismann. Né? E ali a questão que também é muito, quer dizer, agora não é entrevista, mas a questão da sacada da Lígia de criar um dobrável, de criar uma multiforma a partir de uma forma. Exatamente. E ainda não tinha sacado, que é o Gilbert, né? É o Gilbert. É o Gilbert e o Sassiloto ainda não. Ela data. E o curioso é que o que, na verdade, diferencia os dois movimentos, o concretista do neoconcretista, nesse momento, é que a partir dessa escultura que a Lígia cria, articulada e que provoca a participação e a interação do espectador, assim, da pessoa que está em contato com a obra, do apreciador da obra, e desperta o potencial artístico que todos têm. Na verdade, a proposta da Lígia era essa, né, que o artista também fosse o espectador coautor da obra, né? Foi realizada a partir da articulação com uma dobradiça, de uma escultura. A dobradiça foi o veículo para provocar essa participação a partir dessa inspiração que ela teve nessa obra do porte dobra, que é essa obra do Sassiloto, né? Com a dobradiça, a mobilidade desse plano permitiu a criação de toda uma série de obras interativas e participativas, que é o que destaca o movimento neoconcretista brasileiro, de todo o movimento construtivo mundial, porque a partir dessa participação, tanto a Lígia como o Hélio criaram obras que têm ainda hoje uma influência na criação de artistas contemporâneos que continuam produzindo enorme, e é o que hoje projeta esse movimento brasileiro no mundo.
Então, trazer também esse movimento construtivo britânico para relacionar com o movimento brasileiro é muito enriquecedor. Acho que é uma oportunidade fantástica para rever isso, tanto para os ingleses como para os brasileiros. A ideia é essa.